A ideia colorada para a temporada de 2024 era montar um elenco que possibilitasse ao técnico Eduardo Cudê ter lastro de utilização e rotação de jogadores nos 3 campeonatos que o Inter disputa: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana. Entretanto, no começo de Brasileirão e Sul-Americana, o técnico argentino não está podendo fazer isso, devido a vários desfalques que a equipe teve e alguns jogadores que foram contratados para virar opções e acabaram não rendendo e nem ficando à disposição da equipe. Nesse vídeo, a gente fala sobre o alerta que está sendo ligado no estádio Beira-Rio, sobre a necessidade de, quem sabe, reforçar mais o time na metade da temporada, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre a necessidade colorada de reforçar o time na metade do ano. A janela de transferências, ela abre no mês de julho. E o Internacional deverá fazer alguns movimentos para reforçar ainda mais o elenco, pensando em grupo, devido a imprevistos que aconteceram nessa temporada e que, obviamente, não eram planejados ou não eram esperados quando o plantel foi montado para as 3 competições que o Inter joga. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. São vários os imprevistos que o Internacional teve nesse início de temporada, em especial nesse início de Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, que impossibilitam o técnico Eduardo Cudê de fazer aquela rotação que era esperada no elenco. Vamos lá. Muitas lesões. Alan Patrick, lesionado. Ener Valencia, lesionado. Arangues, lesionado. Fernando teve uma lesão. Todas essas lesões, todos esses desfalques impactaram na maneira como que o Cudê monta o time em Brasileirão e Copa Sul-Americana. Vamos lá, o time tá cansado depois do jogo contra o Delfim. E tem no domingo o compromisso contra o Atlético Goianiense. E tá cansado exatamente porque um número de desfalques muito alto e por um tempo significativo. O Wanderson é um cara que vai ficar de 1 a 2 meses fora. O Alan Patrick, se juntar todo o período dele desfalcando o time, vai nessa linha. O Arangues já tá 1 mês fora. O Valência já tá 1 mês fora. Então são desfalques importantes por períodos importantes e que não estavam no planejamento do Internacional. E o pior, tudo de uma vez. 6, 7 desfalques de uma vez só, que obviamente atrapalha o planejamento. E isso faz a direção do Internacional ligar um alerta sobre a necessidade de reforçar o grupo na metade do ano, principalmente para esse setor de ataque. Do meio para trás, o Inter está bem servido, mas para o ataque, por exemplo, faltou opções para os lados do campo, com o Wanderson lesionado, com o Alan Patrick lesionado e o Maurício sendo deslocado para ser um meia mais centralizado. Faltou opção. E o Inter está ligado nisso e vislumbra a possibilidade de, quem sabe, contratar mais um ponta na metade do ano. Além disso, alguns jogadores que foram contratados para ser para girar e para ter esta rotatividade no elenco, não deram certo até aqui. E eu falo de um caso em especial, o Johan. O Johan foi contratado para ser uma peça que seria fundamental neste momento do Inter, para girar o elenco, para ser um titular quando o Alan Patrick não tivesse, quando o Maurício não tivesse, quando o Wanderson não tivesse, porque ele é um cara versátil que joga ali em todas as funções do meio. É verdade que nos primeiros jogos pelo Inter o Johan não foi bem, mas a gente sabe que é um jogador que tem qualidade. E ele não foi bem e agora está fora há muito tempo em função de lesões e de problemas. No Clássico Grenal, o Johan ficou de fora do Clássico Grenal em função de problemas particulares. E ele não estava em Porto Alegre em função destes problemas. Depois, o Johan não viajou para algumas partidas por questões particulares que o Inter não divulgou quais seriam. E depois ele teve problemas de lesões musculares. Ele tem uma lesão muscular nesse momento e por isso não está jogando. Mas é mais um cara que o Inter poderia contar neste momento e que não pode contar por várias situações. E isso atrapalha o técnico Eduardo Cudê, que poderia ter mais uma opção para descansar o Gustavo Prado, para descansar, quem sabe, o Maurício, para dar um descanso para o Wesley,
que são jogadores que estão em um desgaste muito grande. O próprio Bruno Henrique, todos esses estão em um desgaste muito grande. Então o Inter está olhando para este setor. A segunda linha do meio-campo, a gente pode dizer, meias e pontas. O Inter está olhando para este setor porque vê que precisa, quem sabe, reforçar o elenco um pouco mais nisso, já que, nesse momento, está faltando jogador para este setor. Além disso, aí vocês vão perguntar, tem dinheiro? Tem, mas não tem. O Inter não tem dinheiro para investir, para gastar comprando um atleta. Mas o Inter tem um lastro na folha salarial de R$1 milhão, que foi aberto agora com a saída do Carlos Depena e também com a saída do Gabriel. O Inter tem esse lastro para investir na folha de rendimentos. O Robert Renan deve sair na metade do ano, com a vinda de algum zagueiro, e isso mexe também na folha. O Hugo Malho é um jogador que deve sair em agosto, se não renovar o contrato, uma situação que está sendo discutida ainda. Então tem como jogar, tem como manusear a folha salarial para contratar 2 jogadores de bom nível para esse setor. E o Inter está avaliando isso. É só em julho que pode fechar, mas o Inter está avaliando isso para, quem sabe, contratar jogadores para este setor na metade da temporada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!